Luiz Inácio Lula da Silva acaba de ser avisado sobre prisão e entrou em desespero, gente, tá? Lula da Silva acaba de ser avisado sobre prisão e entrou em completo desespero. O Lula tá devastado neste exato momento. Eu vou trazer essa bomba que atingiu em cheio Luiz Inácio Lula da Silva e o motivo do desespero do governo Lula, do Palácio do Planalto, do PT e da esquerda. Desespero tomou conta do Lula agora, neste exato momento. Outro ponto que eu vou trazer aqui para vocês, gente, tá? Decisão do ministro André Mendonça sobre prisão, gente, tá? Que abalou as estruturas de Brasília. Agora, neste exato momento, o ministro, André Mendonça, acabou de tomar a decisão sobre prisão que chocou Brasília. É outra bomba que eu vou trazer e explicar para vocês tudo nos mínimos detalhes, gente, tá? Tem grandes autoridades de Brasília e gente da esquerda que tá desesperada com essa decisão de agora do André Mendonça, gente, sobre prisão. E eu vou explicar para vocês o motivo aí do desespero. Outra notícia urgentíssima, gente, tá? Que eu vou trazer aqui nos mínimos detalhes. Acaba de sair notícia explosiva sobre a Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes. Se você tá acompanhando todos os vídeos que eu tô postando aqui no canal, já tá sabendo que o governo americano tá com planos aí para cima do ministro Moraes, né? Já tava sabendo disso. Pois bem, agora, neste exato momento, acabou de sair uma notícia urgentíssima e não é notícia boa para o Moraes, gente, tá? Só isso que eu vou antecipar aqui de spoiler para vocês. Nova informação sobre Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes acabou de explodir e eu vim na velocidade da luz para trazer essa informação para vocês. E claro, gente, tá? Nesse vídeo nós vamos falar, sim, sobre toda essa situação envolvendo o vídeo, da Michelle Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro. Só que nesse vídeo aqui, sobre essa situação, eu vou fazer melhor. Eu vou explicar, eu vou trazer para vocês tudo por trás desse comentário da Michelle, desse vídeo da Michelle. Eu vou trazer a verdade dos fatos sobre esse vídeo da Michelle Bolsonaro. Aqui nesse vídeo, Fabiana Cardoso, você vai saber o verdadeiro motivo pelo qual a Michelle Bolsonaro postou esse vídeo no momento em que muitos estão dizendo que foi o pior momento, que tava ali uma tragédia para o Lula com relação ao Jacques Wagner atolado nesse escândalo de corrupção. Por que a Michelle Bolsonaro decidiu trazer isso à tona agora? Tem um motivo, gente, tá? Para ela ter feito tudo isso. Eu vou trazer toda a verdade sobre tudo que a Michelle Bolsonaro acabou de fazer, por que ela decidiu fazer isso agora. Vocês vão saber de absolutamente tudo. Vocês vão ter acesso à verdade dos fatos que acabou de ser revelado. Eu vou trazer e mostrar aqui pra vocês. Então tá, gente, estão preparados? Se estiver de pé, senta, pega a pipoca, já pega aí o cafezinho de vocês, fica bem confortável, porque tem muita coisa pra trazer e atualizar vocês a partir de agora nesse boletim. Logo de cara, gente, dando início aqui, e calma que é só a primeira, daqui a pouco tem outra bomba, tá? Poder Data, gente, tá? Saiu nova pesquisa e a pesquisa não foi boa pro Lula, não. Como várias outras, 54% dizem que o governo Lula é responsável por permitir ilegalidades do escândalo do Banco Master. Ou seja, gente, tá? A informação que eu recebi é que o Lula recebeu essa notícia com muita tristeza, com uma profunda tristeza. Por quê? O Lula, a gente estava se esperneando. O Lula estava se descabelando, não só o Lula, com seus aliados, para jogar essa culpa do escândalo do caso Master no Flávio Bolsonaro. Não colou. E pior, agora com o envolvimento do Jacques Wagner em todo esse escândalo, piorou drasticamente. Ou seja, o Lula tentou jogar esse escândalo para cima do Bolsonaro, tentou jogar para cima do Flávio Bolsonaro. A culpa é do Bolsonaro, a culpa é do Flávio Bolsonaro. O áudio do Flávio Bolsonaro. Não colou. Aí o último prego no caixão do desespero do Lula foi o Jacques Wagner, gente, que simplesmente foi engolido pelo escândalo do caso Master. O Jacques Wagner, gente, tá?
é considerado um morto político por próprios aliados do Lula. Claro, o desespero é o Jacques Wagner enterrar o Lula politicamente também, né? Que existe possibilidade disso acontecer? É claro que existe. Imaginem se o Jacques Wagner, agora fora do governo, porque ele recebeu uma pressão gigantesca para sair da liderança do PT no Senado. Tanto é que ele decidiu sair, mas parece que foi por livre e espontânea pressão. Não porque ele queria. Parece que ele foi pressionado de vários lados para desistir da liderança. Porque o Lula não teve coragem, né? Para ir lá e pá, dar um pé na bunda do homem. Deixa ele sair. Agora, o grande problema é que o Jacques Wagner sabe muito. É amigo, é aliado do Lula de longa data. Gente, imagine o que esse Jacques Wagner não deve saber. Não deve saber. O que é que vai acontecer, gente? O Lula ligou o modo desespero. Por quê? Jacques Wagner é considerado morto politicamente. Enterrado. Vai tornar réu, vai ser julgado, vai ser condenado, vai ficar inelegível até morrer. E o desespero do Lula é o seguinte: o desespero do Lula é ganhar a eleição para dar um cargo, para dar um ministério para o Jacques Wagner, dar algum presente para o Jacques Wagner. Esse chegou nesse nível o desespero. Que como ele já é considerado pelos próprios integrantes do governo Lula de morto político, Jacques Wagner, o desespero é que o Jacques Wagner também não enterre o Lula. E para que o Jacques Wagner não enterre o Lula, o Jacques Wagner custa muito caro. Custa muito caro. Exemplo, apartamento de 2,5 milhões, 9 milhões, 11 milhões lá pra Nora, ele é muito caro. Se ele não pode mais, né, possivelmente não vai. Será que ele vai ter coragem de se candidatar, mano? Que é muita... Ele não tem mais espaço na política. Aí ele vai se agarrar ao que é o Lula. Ah, Lula ganhando, ele vai me dar um ministério, vai me dar um cargo poderoso dentro do governo. O Lula vai ter que se rebolar, viu, gente? Pra passar uma baba de calango no Jacques Wagner, porque esse homem sabe muita coisa e, a depender do que o Lula diga ou faça, se contrariar o Jacques Wagner, esse homem pode abrir a boca e pode falar muita coisa e pode enterrar o Lula junto com ele. Eu acho que sim. Inclusive saiu aqui, tá na CNN, ó. Poder Dado 54 culpa o governo Lula por caso Master. Tá aqui. Vamos lá, porque tem mais, gente, tá? Tem mais 2 pontos que eu preciso trazer aqui sobre a Michelle Bolsonaro. A Michelle Bolsonaro não estava errada. Calma que eu vou mostrar isso aqui. Eu vou mostrar pra vocês por que a Michelle Bolsonaro postou aquele vídeo no dia de ontem. Tem um motivo, vocês vão saber da verdade. Mas antes, veja esse comentário aqui. Veja esse comentário e coloque aqui embaixo se vocês concordam com o comentário aqui do jornalista. Vejam só. O Flávio diz aí que ela não entende nada de política, ela entende mais do que os 3 filhos juntos. Dá uma olhada nesse vídeo. O Jair Bolsonaro tem um instinto muito bom. Ele sabe para onde está indo, ele não se planeja, mas ele toma decisões acertadas de uma maneira caótica. Ele tem um faro político, né? Ele sabe farejar o momento político do Brasil e vai surfando essa onda. O Bolsonaro já foi apoiador do Hugo Chávez, já foi apoiador do Lula. Mas ele consegue farejar o momento político do Brasil e sabe muito bem surfar essas ondas. A Michelle sabe muito bem o que ela está fazendo. Sabe. Ela é muito mais hábil, né, muito mais inteligente que qualquer um, de longe, dos filhos do Bolsonaro. Tanto é que ela usou todos esses símbolos, todos esses signos, né, toda essa semiótica aí construída muito bem nesse vídeo e foi para lá de assertiva, como você disse. Né? Tá tudo aí. Uhum. Né? Não tem meias palavras nesse vídeo. E não teria lançado um vídeo como esse se não tivesse calçada por apoio político por trás, ali no background, como a gente disse. E aí, gente, o que é que vocês acharam desse comentário do Megali dentro da Band News? Vocês concordam com ele? Que a Michelle entende sim de política? Entende muito, mas muito mais do que se possa imaginar? Tudo estratégia. Bolsonaro sabia desse vídeo da Michelle Bolsonaro? Eu sei que muitos de vocês têm essa dúvida. E o Bolsonaro?
Bolsonaro sabia que a Michelle Bolsonaro ia postar esse vídeo, mas antes, vocês viram aqui que o Megali disse que a Michelle Bolsonaro sabia exatamente o que estava fazendo. E sim, gente, ela sabia o que ela estava fazendo. Vejam só aqui a prova. Recente agora, semana passada, o Ciro Gomes concedeu uma entrevista para Veja. E o próprio, mesmo depois de fechar aliança com o PL lá no Ceará, mesmo depois de fechar aliança com André Fernandes, lá no Ceará, vejam o que ele disse aqui, nessa entrevista da semana passada, tá? Depois de fechar acordo com o PL. Veja se dá para confiar nisso aqui. Agora vejam se Michelle Bolsonaro tem ou não tem razão. Preciso perguntar. Então o senhor descarta apoiar Flávio Bolsonaro ao presidente da República? Eu sou candidato até ontem. Evidentemente está descartado qualquer outro candidato. E agora eu voto no Aécio, que está se colocando pré-candidato. E não sei se o Flávio quer meu apoio também não, porque o que eu já disse sobre eles certamente seria usado, né, pelos oportunistas do PT. Que, aliás, ele, Flávio, devia usar o que eu também falei do PT. Preciso perguntar. Então o senhor descarta. Deu para vocês entenderem, gente, tá? Por que a Michelle Bolsonaro tá gritando para que eles ouçam ela? Vejam o tipo de gente que vocês querem colocar no Senado Federal. Na primeira oportunidade, o Ciro Gomes vai dar uma apunhalada nas costas do Flávio Bolsonaro. Nitidamente é um cara que não dá para confiar. Isso aqui, gente, eu já tinha dito para vocês assim que a Michelle Bolsonaro, lá naquele evento do Ceará, tá, disse na cara do André Fernandes, Ciro Gomes não. Ciro Gomes não. Né? Lembra dela lá com o Alexandre Pitoli, lá da Rádio Ouro Verde? Lá naquele evento, a Michelle Bolsonaro já tinha dito que não era de acordo, depois de tudo que o Ciro Gomes já disse, fez contra a família Bolsonaro, principalmente contra o Bolsonaro, ela veemente contra a aliança com isso aqui. Esse ser abjeto que não dá para confiar. Inteligentíssimo, sim. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Que o cara é inteligente, é. É um grande articulador político, é. É fortíssimo lá no Ceará, muito mais do que o Girão, é. A gente tem que ser realista, gente. A gente não tá aqui para vender terreno na lua. Agora, daí a confiar nisso aqui, que na primeira oportunidade vai dar uma punhalada nas costas do Flávio Bolsonaro, eu, gente, concordo em gênero, número e grau com Michelle Bolsonaro. Não dá. A gente tá precisando de senador fiel. Daquele senador que na hora que o Bolsonaro fala assim, ó, vamos fazer isso, e o cara vai lá e peita junto com o Bolsonaro. Não um futuro traidor. Isso aqui tá na cara que vai ser um traidor. Aí a gente vai colocar a direita no Ceará, os eleitores do Bolsonaro no Ceará para eleger isso aqui, que acabou de dizer isso aqui, que já chamou o Bolsonaro de genocida, que chamou a família de ladrão e já fez os caracel. De tudo que não presta, ele já chamou a família Bolsonaro. Como, gente? Eu sei que muitos de vocês que estão do outro lado me assistindo, alguns aí, Fabiana, mas o projeto maior é tirar o Lula do PT. Eu concordo plenamente com vocês. Mas como é que fica essa situação? Dá para engolir isso aqui, gente? Para mim, isso aqui é intragável. Ciro Gomes, para mim, é intragável. Por N motivos. É uma situação difícil? É. A situação que o Flávio Bolsonaro se encontra, que a Michelle Bolsonaro se encontra, é, porque os dois têm o mesmo foco. Pá! Tirar o Lula. Mas divergem no caminho que precisa ser trilhado. Os dois divergem no caminho. Um quer ir por um caminho e o outro quer ir por outro caminho. Porém, gente, o objetivo é um só. É expurgar o Lula da presidência do Brasil. Ano que vem são 4 ministros.
O novo presidente poderá indicar mais 4 ministros da Suprema Corte. Isso vai fazer toda a diferença. Desculpem o desabafo, gente, tá? Mas é a minha opinião. Eu sei que os dois estão no círculo de bico. É difícil mesmo. Mas o foco é um só. Eles vão ter que entrar no acordo. Vão ter que sentar nessa reunião e ver o que... É o Brasil que está em jogo. Que a Michele Bolsonaro e o Flávio Bolsonaro tenham em mente que é o Brasil que está em jogo. E que eles decidam o melhor para o Brasil. Não para a família Bolsonaro. Não para a família, né, do André Fernandes lá que quer eleger o pai e colocou a outra mulher lá indicada da Michele na fogueira. Não é uma questão, não é um plano familiar, é um plano de Brasil. É um plano de Brasil, para salvar o Brasil. E agora a grande pergunta. E aí, Fabiana? O Bolsonaro sabia ou não sabia do vídeo da Michele Bolsonaro? A Michele Bolsonaro teve o aval do Bolsonaro? A Malu Gaspar descobriu. Tá aqui. Vejo esse movimento da Michele como um movimento bastante significativo dentro do bolsonarismo, porque ela sempre ficou quieta, ela nunca disse nada e resolveu vir a público fazer um vídeo super longo com várias informações que a gente não tinha aí sobre o bolsonarismo, mas principalmente o que ela diz, que ela deixa claro, que ela tenta colocar como diferenciação entre ela e o Flávio. Ela diz, eu, ao contrário dos meus enteados, do Flávio Bolsonaro, dos aliados dele, não faço alianças por conveniência, não faço alianças pragmáticas antes de avaliar meus princípios, né? Ela está dizendo ali que se juntar ao Ciro Gomes seria não só uma falta de coerência, mas até uma traição ao Jair Bolsonaro, porque o Ciro Gomes criticou o Jair Bolsonaro na Covid, etc. Então ela diz que ela representa a política limpa, coerente e verdadeira. Ela diz também, vocês dizem que eu não entendo de política, mas eu criei todos os diretórios femininos, eu instalei os diretórios femininos do PL, eu aumentei a quantidade de candidatas mulheres eleitas pelo PL. Ela está dizendo ali, eu entendo de política sim, é isso que ela está dizendo ali. E ela também diz uma outra coisa que não me passou despercebida, não deve ter passado despercebida quem assistiu o vídeo com atenção. Ela disse, todos os movimentos que eu faço, tudo que eu digo e o que eu faço é em comum acordo com o meu marido Jair Bolsonaro. Então o que dá para entender para ela fazer o que ela fez, ela combinou com o Jair Bolsonaro. Tá aí, gente. A percepção da Malu Gaspar. Em alguns pontos discordo da Malu Gaspar. Claro, vocês também discordam. Vocês perceberam o viés, né, por trás aqui. Mas e aí, gente? Segundo a percepção aqui, o Bolsonaro estava sabendo sobre o vídeo. E agora, a notícia que gerou tristeza na esquerda, né? Que estava aí comemorando, que estava soltando fogos, briga na direita, treta na oposição, briga em direita, porque o Lula comemora. Acho que comemoraram antes da hora, né? Michele nega a briga após vídeo com críticas a Flávio. Não tenho raiva. Tá aí, para quem estava comemorando, Michele Bolsonaro deve entrar a todo vapor na campanha do Flávio Bolsonaro, ainda mais agora sabendo que terá reunião, e possivelmente vai entrar na luta para destruir o grande inimigo, que é o Lula da Silva. E agora, gente, Lula da Silva foi avisado de prisão. Lula da Silva é avisado sobre prisão e entra em desespero. É sobre a prisão que aconteceu hoje, logo de manhã, de um político do PT, do partido do Lula. Gente, a informação que a gente tem de bastidor é que o Lula tá furioso. Assim que ele foi avisado dessa prisão que aconteceu hoje de manhã, ele ficou pistola. Já não chega os grandes problemas que ele está enfrentando com Jacques Wagner, né? Que jogou o PT no olho do furacão no escândalo Márcia. Agora um vereador do PT preso. E qual o motivo da prisão? Corrupção, lavagem de dinheiro para o PCC, que o Lula estava defendendo lá no governo americano. É
surreal, gente. O Lula tá assim, uma tragédia atrás da outra acontecendo com ele. Depois de toda a tragédia do Jacques Wagner, aí vem político, vereador do PT preso. Político do PT preso. Mais um. Campanha de Lula monitora a prisão de vereador do PT e tem medo que Flávio Bolsonaro explore o caso. O que vocês acham que o Flávio Bolsonaro vai fazer? Se fosse o contrário, se fosse um político do PL preso, o que vocês acham que o Lula estava fazendo? O Lula estava com o microfone na boca gritando naqueles comícios dele. Hoje, o político do PL foi preso por corrupção, lavagem de dinheiro. O Lula já estaria fazendo isso desde cedo. Mas, como foi para o outro lado, aí o Lula tá pianinho, tá chorando. Integrantes da coordenação da pré-campanha, a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, monitoram o caso, né, da prisão do vereador Senival Moura do PT de São Paulo, que aconteceu nesta quinta-feira por suspeita de ligação com o PCC. Lavagem de dinheiro, corrupção envolvendo o PCC. O receio é de que o episódio abra um flanco para reforçar a estratégia do senador e pré-candidato do PL a presidente, Flávio Bolsonaro, de tentar vincular o partido ao crime organizado. Gente, Flávio Bolsonaro tem que ver essa matéria. Lideranças do PT nacional esperam que o diretório do partido da capital paulista anuncie a abertura de um processo disciplinar para expulsão de Senival como uma forma de estancar a sangria, de estancar a crise. A prisão do vereador petista acontece em um momento em que o governo Lula se mobiliza contra a decisão dos Estados Unidos, anunciada no dia 29 de maio, de classificarem as facções PCC e CB como organizações terroristas. Flávio Bolsonaro apoiou a iniciativa. Já o atual presidente, o Lula do PT, criticou e viu a classificação uma ameaça à soberania nacional. E agora, político do PT do Lula envolvido em lavagem de dinheiro com quem? Com o Comando Vermelho. Com o PCC. Quer notícia mais terrível do que essa para o Lula, gente? Quer notícia mais terrível do que essa para o Lula da Silva? E agora, gente, o ministro André Mendonça acabou de tomar decisão que chocou Brasília. Acabou de tomar decisão sobre a prisão do Daniel Vorcaro, gente, tá? E a gente tem informação de bastidor que tem muitas autoridades de Brasília que não gostaram muito aqui dessa notícia não, tá? André Mendonça, ministro do STF, acaba de determinar que Daniel Vorcaro seja transferido para a Papudinha, gente, tá? O terror do Daniel Vorcaro acabou acontecendo, gente. Acabou a mamata, né? Acabou aquela prisão com algumas regalias que ele estava tendo. Agora vai para cela comum para desespero de Daniel Vorcaro. Lá, aquele lugar onde ele surtou. Gente, a casa realmente caiu para o Daniel Vorcaro. O ministro André Mendonça do STF determinou que o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, seja transferido para a unidade prisional conhecida como Papudinha. Atualmente, Vorcaro está na superintendência da PF, da Polícia Federal do Distrito Federal. A remoção para a Papudinha deve ocorrer em até 24 horas. Ou seja, o ministro André... O Vorcaro teve várias oportunidades, né? Primeira delação, jogou a oportunidade no lixo. Segunda delação, jogou a oportunidade no lixo. E o André Mendonça perdeu a paciência. Daniel Vorcaro, que já trocou de advogado aí 3 vezes, né? Por que tanto troca de advogado? Chega lá, aquelas delação pichuleco. Mas tá aí, gente, tá? A casa caiu para o Daniel Vorcaro, né? Após as 2 delações em que ele tentou blindar várias autoridades de Brasília, o ministro André Mendonça perdeu a paciência e enviou ele agora de volta para a tão temida Papudinha. Ele agora
vai estar preso na Papudinha. Acabou as regalias, né? Acabou as mordomias da prisão onde ele estava, na Superintendência da Polícia Federal, e agora vai ficar lá junto com os outros comuns, presos comuns, sem regalia, sem nada. Gente, ministro André Mendonça acabou de tomar essa decisão e deve ter muitas autoridades ali que não devem ter gostado dessa notícia não, né? Sei lá, gente, vai que o Daniel Porcaro surta e decide uma terceira delação onde ele realmente revele tudo que ele sabe, entrega tudo que ele tem, tudo que ele sabe, os áudios, os vídeos. Sei lá, gente, tudo pode acontecer, né? O homem quando surta, sei lá. O Flávio Bolsonaro acabou de postar aqui nas redes sociais, depois de todo esse turbilhão envolvendo lá o vídeo da Michelle Bolsonaro. A Michelle Bolsonaro disse que o Flávio Bolsonaro maltratou ela, né? Que ela não é de acordo com os planos do Flávio Bolsonaro, com uma ala do PL lá com o Ceará, em colocar lá o Ciro Gomes e tal, e ela expôs, né, gente? Ela expôs para o Brasil inteiro tudo que ela estava sentindo, tudo que estava afligindo o coração dela, ela expôs, né? E o Flávio Bolsonaro postou. Esse aqui é o vídeo, né, na íntegra, porque antes ele fez um comentário ali rápido, mas dessa vez ele parou, gravou um vídeo para explicar aqui o seu lado da situação, e logo em seguida eu vou trazer algumas outras informações para vocês entenderem tudo o que está acontecendo. Vejam só. Eu sou casado há 16 anos, pai de 2 filhas maravilhosas, nunca desrespeitei, maltratei ou humilhei uma mulher na minha vida. Eu jamais faria isso com a esposa do meu próprio pai. Eu sempre fui reconhecido pelo meu equilíbrio, educação, respeito com todo mundo, até com os meus adversários políticos. Em nenhum momento eu ofendi ou tive a intenção de ofender a Michelle. Se eu fiz em algum momento, mais uma vez, eu peço desculpas. Tenho respeito por ela, reconheço o trabalho dela no PL Mulher, que bateu recorde de filiação de mulheres, pelo trabalho dela com surdos, com as pessoas com doenças raras, pelo cuidado com meu pai e por tudo que ela representa, sim, para o Brasil. Toda a nossa família está passando por um momento muito difícil. Eu entendo a angústia da Michelle, vendo meu pai ali todos os dias, sofrendo com uma injustiça gigantesca. Eu também sofro muito, mas eu sigo firme. Eu estou viajando o Brasil inteiro, carregando o manto que meu pai me deu, passando dias longe de casa, da minha esposa, das minhas filhas, sem poder orar com elas, sem poder dar um beijo na cabecinha delas antes de dormir. Estou sofrendo várias ameaças de morte e mesmo assim estou aqui focado na missão. Porque eu acredito de verdade que é projeto de Deus para o nosso país. Eu tenho total convicção que todos nós, eu, Michelle, você que está me assistindo, a gente tem o mesmo objetivo, que é o melhor para o nosso país e livrar o Brasil das mãos sujas do PT. É natural que, de vez em quando, a gente enxergue caminhos diferentes para chegar no mesmo lugar. Isso acontece nas famílias, nas empresas e também na vida pública. Divergência de estratégia não significa divergência de princípios. A minha família é igual a sua que está me assistindo. A gente também é de carne e osso. A gente erra, acerta, tem divergências, pensa diferente em alguns pontos, concorda em outros e vida que segue. O importante é que a gente vai superar e vai seguir em frente juntos. Eu estou cumprindo uma missão designada por Jair Messias Bolsonaro. Todas as minhas decisões sempre são tomadas com o respaldo dele. O Brasil precisa se livrar do Lula e do PT. A gente tem que ter o foco nisso. Bom, a reunião na próxima quarta-feira está mantida para tratar justamente das soluções que a gente vai propor para as mulheres de todo o Brasil, que acordam cedo, trabalham, estudam, cuidam dos filhos e das famílias. E de coração aberto, quero reforçar o convite que eu já tinha feito para a Michelle, justamente porque eu acredito que o diálogo, o respeito e a união vão ser sempre o melhor caminho. Então o convite segue de pé e o coração segue aberto, Michelle, porque a gente tem que focar no nosso Brasil, a gente tem que resgatar o nosso país. E sozinho é muito mais difícil. Preciso de todo mundo junto comigo. Posso contar com você? Um abraço para todo mundo. Fique com Deus. Tá
aí, gente, tá? Flávio Bolsonaro levantando a bandeirinha branca, né, pra Michele Bolsonaro. Nitidamente, eu acho que ele sentiu, né? Eu acho que o que a Michele Bolsonaro tentou transmitir pra ele naquele vídeo, eu acho que ele sentiu. Dá pra perceber isso. Dá pra perceber nitidamente nesse vídeo que ele postou agora nas redes sociais que a Michele Bolsonaro conseguiu tocar o coração do Flávio Bolsonaro. E tem mais, gente, tá? Agora eu vou trazer aqui pra vocês que foi o melhor comentário sobre o vídeo da Michele Bolsonaro, tudo o que ela expôs naquele vídeo, né? Em um dado momento ali, ela se sentiu humilhada pelo Flávio Bolsonaro. Em um dado momento, ela disse que se sentiu apunhalada, né, pelas costas, pelo que estava acontecendo ali no PL do Ceará. Então, assim, eu não vou nem ficar... Vocês já devem ter assistido o vídeo, porque foi um vídeo longo, amplamente divulgado aí nas redes sociais, vocês já devem ter assistido. Mas esse comentário aqui da Ana Paula Henkel, eu acho que foi o melhor comentário para explicar para vocês tudo o que está acontecendo. Vocês vão entender, só assistam. Brilhante esse comentário aqui da Ana Paula Henkel, que vocês vão entender, vejam só. Pois é, Paula, provavelmente a gente assume que o vídeo de hoje tenha tido o aval, né, do presidente Bolsonaro. Eu vou trazer alguns pontos aqui, Paula, para fazer um convite à nossa audiência, para a gente fazer uma reflexão madura, propositiva, porque a direita no Brasil, a gente está precisando, e temos uma oportunidade única em outubro desse ano, porque o PT está derretendo em todas as formas, né? Na política, na economia, no discurso, enfim. E há uma janela muito importante para a América Latina. Estamos falando aí da América Latina se endireitando, não é mesmo? Então nós precisamos tirar um pouco da frente, né, o pompom de torcida Fla-Flu, ou eu sou contra a Michele, ou a favor da Michele, eu sou contra os filhos, a favor dos filhos, e tentar trazer alguns pontos de reflexão aqui, Paula. Primeiro, eu acho importante a Michele mencionar a carta do presidente Jair Bolsonaro, porque ele de fato fala na carta que era necessário cessar os ataques, e o presidente Bolsonaro usou essa palavra, ataques, para uma agenda, para que todos nós nos uníssemos em prol de uma agenda para o Brasil. Outro ponto que eu entendo da Michele é em relação ao Ciro Gomes. Nós estamos diante de ou Ciro Gomes ou Eduardo Girão. Eu acho que entre os dois nomes, mas o Girão não tem força no Ceará. Mas quando nós teremos forças no Ceará? Quando nós teremos forças na Bahia se a gente falar, mas Jacques Wagner manda na Bahia, então vamos desistir? Em relação a isso, nós precisamos lembrar que foi o PDT do Ciro Gomes que colocou aquela ação no TSE para tornar o presidente Bolsonaro inelegível. Então hoje o Bolsonaro é inelegível por causa do PDT de Ciro Gomes. O Flávio, o senador, mesmo diante de tudo isso, ele fez um vídeo em janeiro desse ano e tentou jogar tudo isso para o lado, fez um vídeo, mencionou o nome da Michele, mencionou o nome do Nicolas, do Tarcísio, e disse que o inimigo comum era o PT. E é nisso que eu acho que a gente tem que focar, nessa proposição do Flávio Bolsonaro de janeiro. O problema é que há, sim, como a Michele fala, né, pessoas em torno da campanha do Flávio Bolsonaro, não digo nem da campanha, tem pessoas em torno do Flávio que jogam até personagens e nomes importantes da campanha do Flávio nesse caldeirão de desavenças, de imaturidade. A Michele Bolsonaro também questiona o timing desse vídeo, né? Agora o Flávio também deu uma subida de novo nas pesquisas, mas a Michele, ela traz um ponto importante na campanha do Flávio, que é o voto feminino, que é o voto evangélico. Então nós precisamos compor de alguma forma tudo isso. Se há críticas ácidas, ataques, muitos falam, por parte da Michele em relação aos filhos, mas há por parte dos filhos também em relação a Michele. Eu acho que essas desavenças, elas precisam, de alguma forma, serem acalmadas. As pessoas precisam respeitar a carta do presidente Jair Bolsonaro, pedindo para que todos os ataques de qualquer lado, que eles cessem. Eu repito, Paula, nós temos uma janela no Brasil que o presidente Donald Trump soube aproveitar aqui nos Estados Unidos em 2024. Ele chamou para sua base pessoas que não gostavam dele, pessoas que não votaram nele em 2016, que não votaram nele em 2020, e ele abriu, ele ficou de braços abertos e disse, tudo bem você não gostar de mim? Como o próprio vídeo do Flávio disse, né, o vídeo de janeiro desse ano. Então eu acho que os dois lados, tanto o lado da Michele quanto o lado do Flávio, os dois lados têm pontos importantes para serem trazidos nessa janela única que a gente vai viver em outubro desse ano. E isso precisa ser apaziguado, porque o Brasil, Paula, não aguenta mais 4 anos de PT. Nós vamos ter que precisar
deixar as desavenças do lado e aproveitar essa oportunidade em nome do legado do presidente Jair Bolsonaro. Eu sei que muita gente fala, mas os filhos não são igual ao pai, mas a esposa não. O Jair Bolsonaro realmente não tem igual Jair Bolsonaro, nem a força política e o capital político do presidente Jair Bolsonaro. Mas repito, Paula, nós vivemos isso aqui em 2024 e é isso que eu queria trazer para a nossa audiência. Essa janela que nós tivemos aqui em 2024, com muita gente que não gostava do candidato Trump, que falou, olha, é uma janela única, não dá mais para 4 anos de Joe Biden. E é preciso trazer maturidade para esse debate, para a gente aproveitar essa janela em outubro. Porque 4 anos disso que nós estamos vivendo, a gente não vai aguentar. Além do mais, Paula, que o próximo presidente, se eu não me engano, são 4 nomeações para o Supremo Tribunal Federal. Imaginem mais 4 nomeações de Luiz Inácio Lula da Silva. Meu Deus. Então, gente, esse foi um dos melhores comentários que eu encontrei para trazer para vocês, que descreve, né, exatamente o que pode estar acontecendo, né? O que eu vejo na ânsia de acertar, na ânsia de querer salvar o Brasil, na ânsia de querer expurgar o Lula da presidência, na ânsia de querer salvar o Brasil, alguns erros podem acontecer, algumas decisões equivocadas podem acontecer, mas a boa notícia é que dá tempo. É que dá tempo. Agora eles vão ter uma reunião, eles vão se entender, né? Vão ver em que ponto estão errando, vão ver em que ponto estão acertando, seguir naquela linha de pensamento. Então, assim, gente, a boa notícia é que ainda dá tempo de consertar, né? Vão sentar, vão conversar, vai ter reunião e é muito importante. Só que não para por aí não, gente, tá? Daqui a pouco tem uma outra informação que eu preciso trazer, que é a verdade por trás da decisão da Michelle Bolsonaro em expor isso que ela acabou de expor.